Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Teológico de Massachusetts, Estados Unidos da América. Você foi um bem se você acreditou nisso. Nós estamos aqui no mesmo lugar de sempre, mas hoje nós trataremos do tema O Espírito Santo ajuda na interpretação bíblica. Ainda estou um pouco gripado, minha voz não está muito boa, mas vida que segue. Vamos aprender hoje um tema um pouco mais complexo, às vezes a gente precisa aprender um tema mais profundo. O beabá, que é o mais importante, é o essencial. Conhecer as histórias bíblicas, conhecer a doutrina cristã, que são os ensinamentos de Jesus. Isso é o que tem de mais fundamental na fé cristã, no proceder de um cristão. A gente pensa às vezes que estudar os fundamentos da fé, a doutrina cristã, é só para novo convertido, só quando vai batizar. Não. Os fundamentos da fé têm que ser estudados durante toda a vida cristã, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Nós sabemos que nós nunca seremos iguais, mas seremos pelo menos um pouco parecidos com Cristo Jesus, no caráter, na personalidade, no proceder. Ele é o nosso exemplo, ele é a nossa referência. Hoje nós vamos entrar nesse tema de interpretação bíblica. A primeira dica que eu te dou é que você vai ver aqui na prática agora, você precisa conhecer as histórias bíblicas. Antigo Testamento, história da criação e história de Israel. Novo Testamento, história de Jesus e história dos apóstolos. Se você não conhece as histórias bíblicas, a Bíblia é um livro de histórias. Essa é a primeira das chaves hermenêuticas. Hermenêutica é a ciência da interpretação do texto bíblico. Se você não conhecer as histórias bíblicas, esqueça desse negócio de interpretar a Bíblia, você não vai conseguir. Se você não conhece o livro, não tem como você interpretar um livro que você não conhece. Então a primeira coisa que você tem que fazer é procurar conhecer as histórias bíblicas. Aqui no nosso canal você tem vários vídeos com histórias bíblicas. Assista a eles para que você possa aprender. Vamos ver aqui na prática, Lucas 17, versículo 1. Disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Uma outra dica de interpretação, a primeira é conheça as histórias bíblicas. Uma outra dica de interpretação para você, muito importante, muito especial: compare o que está no texto com o que se diz por aí. A gente não escuta assim, ai daquele que traz o escândalo, como se a pessoa que denuncia o que está errado é que estivesse trazendo escândalo. Não é isso que o texto está dizendo. É aquele que causa o escândalo, é aquele que é o agente do escândalo, não é o que denuncia. Por exemplo, a pessoa que está desviando dinheiro da igreja e vem uma outra pessoa e denuncia aquilo. Não é a pessoa que denunciou que está causando escândalo, mas o que está efetivamente, se houver, obviamente, comprovação, desviando o dinheiro da igreja. É essa pessoa que está equivocada, é esta pessoa que está causando escândalo. O que é o escândalo? É você enfraquecer a fé de outras pessoas por causa do seu mau testemunho público, por você se comportar de uma forma muito errada espiritualmente e socialmente. Segunda dica, então, para você é essa: compare o que está no texto com o que se diz por aí, para você fazer uma boa interpretação das Escrituras. E aí vem o versículo de número 2. Melhor fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Você está vendo que eu estou lendo mais de um versículo. Vem a terceira dica de interpretação para você. Já disse duas. Foi conhecer as histórias bíblicas. Segundo, comparar o que se diz por aí com o que está no texto. Terceira dica, você precisa ler os versículos que estão acima e os que estão abaixo do versículo que você quer entender. Você quer entender um texto? Leia o capítulo todo. Você precisa entender o contexto pela qual aquela parte textual está inserida, senão você não vai entender nada. Por isso, leia os versículos acima, leia os versículos abaixo. Um outro ponto importante na interpretação é você olhar se o que está ali é literal ou não é, se é ao pé da letra ou não é. Por exemplo, o texto está dizendo: melhor fora que ele pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Será que essa expressão ela é literal?
Jesus está dizendo, ele está usando uma força de expressão, mas para ressaltar uma lição. O quê? É melhor que se a pessoa morresse do que ela causar escândalo para o evangelho, causar escândalo para a igreja, para o reino de Deus. Não é algo bom de ser feito. É algo muito ruim. Deus vai cobrar dela duramente. É o que Jesus está querendo dizer. A gente tem que tomar cuidado com isso. Quando você diz, eu estou morrendo de fome, será que é literal? Você está desfalecendo, morrendo no meio do sol quente? Não, muitas vezes não. Mas você está fazendo uso de uma força de expressão. E é isso que nós temos que ter em mente, que a Bíblia ela possui uma linguagem conotativa e denotativa. Você aí que é concurseiro de plantão, você sabe disso. Tem a linguagem no português conotativa e denotativa. Uma é literal e a outra não. Então você tem que tomar cuidado com isso quando você for interpretar. É uma outra dica para você. Nem tudo que está no texto é o pé da letra, é o que está ali. Mesmo os ensinamentos de Jesus. Jesus é que usa muito mesmo parábola, ensinamentos metafóricos. Olha o 3 aqui, olhai para vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Nós temos aqui uma doutrina cristã que a gente aprende no canal, do perdão. Nós temos que perdoar uns aos outros. É claro que às vezes é melhor você, dependendo do que a pessoa fez, se afastar, mas se a pessoa pedir perdão, a gente tem que perdoar, porque essa é a nossa obrigação enquanto cristãos. A gente tem que perdoar aqueles que nos ofendem, senão Jesus, Deus, não vai perdoar as nossas ofensas, os nossos erros. Se nós erramos diante de Deus, nós temos que perdoar aqueles que erram diante de nós. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda, se ele se arrepender, perdoa-lhe. 4. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier até contigo e disser, arrependa-me, perdoa-lhe. Jesus está fazendo uso aqui de uma linguagem hiperbólica. Está exagerando 7 vezes. Será que algum indivíduo vai vir 7 vezes pedir perdão para a gente? Indivíduo, Lucas estava ali falando mal de você. Agora há pouco, me perdoa, vou falar, te perdoo. Quando for mais um pouco, ele vir de novo. Lucas estava ali falando mal de você de novo. Eu vou falar, tá bom, meu filho, vou te perdoar mais uma vez. E aí ele vir 7 vezes no dia te pedir perdão. Jesus está fazendo uso de uma linguagem hiperbólica para que você possa entender que o perdão ele é fundamental, ele é essencial, assim também como o amor ao próximo, que também faz parte da doutrina cristã. Nós gostarmos de quem gosta da gente é fácil, mas a gente tem que ter um certo respeito e uma certa tolerância com aqueles que não gostam de nós. Isso significa amar o próximo, amar o nosso semelhante. Fica aqui essas dicas de interpretação, que elas possam te ajudar na compreensão do texto bíblico. Você fazendo uso dessas regras, você vai conseguir compreender o que está ali naquele texto. O texto vai começar a se abrir para você, o seu entendimento vai começar a ser aberto. E João 14, 26 diz, e vos ensinará todas as coisas, falando a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também nos ajuda a interpretarmos as Escrituras. Por isso nós temos que orar, pedimos a Deus sabedoria, discernimento, entendimento, toda vez que nós formos interpretar as Escrituras, que Ele vai nos direcionar, nos dar iluminação, para nós entendermos melhor da palavra de Deus. O Espírito Santo é fundamental na vida cristã. Espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo. Se você gostou mesmo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Você vê aqui na prática, a interpretação foi um pouco corrida, mas eu acho que deu para você entender. Um abraço para você e até a próxima!